Está na hora de saber, perguntar pra se informar. Relógio Entrevista está no ar. Em 580 e pelo site no radiorelogio.com.br. Você que ainda não baixou o aplicativo, baixe agora e ouça a melhor programação em qualquer lugar deste mundão de meu Deus. Bom, gente, a ampliação da licença paternidade. E para falar mais sobre esse assunto nessa semana após Dia dos Pais, eu vou ter o prazer agora de conversar com a advogada trabalhista empresarial, doutora Fernanda Prado, qual eu desejo bom dia e mais uma vez muito obrigado por esta oportunidade. Fernanda Prado, fala comigo, amada. Inicialmente, eu queria agradecer mais uma vez por estar aqui com vocês, trazendo informação, falando sobre direito do trabalho. Eu que agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio. A primeira pergunta aqui, doutora, para começar, explica para os nossos ouvintes, por gentileza, da licença paternidade, por favor. Para responder essa sua pergunta, eu queria dizer antes que atualmente a duração da licença paternidade ela é de 5 dias. E se a empresa ela estiver cadastrada no programa Empresa Cidadã, essa licença ela pode ser ampliada para até 15 dias corridos, tá, gente? Importante. E com a alteração da lei, essa licença ela vai ser prorrogada para 180 dias, na verdade, até 180 dias após o parto ou a adoção. Tá? E aí quando eu falo de adoção, pode ser adoção de criança ou de adolescente, tá? Depois que obter a guarda judicial. E o objetivo dessa licença é apoiar o retorno da mulher no mercado de trabalho, né? Porque normalmente ela fica todo esse período sozinha com o bebê e o pai já volta a trabalhar. Então é um avanço aí nessas questões parentais. Entendi. Agora, doutora, a segunda pergunta aqui, explica pra gente, por gentileza, como a ampliação da licença paternidade para 75 dias pode impactar as dinâmicas familiares e o equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Olha, eu posso citar aqui 2 exemplos de impacto na dinâmica familiar. O primeiro que eu vou falar, assim, para mim, tá? Ele é bem óbvio, que é o maior envolvimento do pai, tendo esse período mais longo, porque os pais eles têm a oportunidade de se envolver mais ativamente com os cuidados do filho recém-nascido. E isso acaba por fortalecer os laços entre o pai e o filho, promove um vínculo afetivo mais forte, né? Desde os primeiros dias de vida. E também a divisão de responsabilidades com a mãe, né? Porque biologicamente ela vai estar se recuperando. Então é importante ela ter ali o apoio do pai também, para poder ajudar a equilibrar as responsabilidades, que aí também alivia a carga, permitindo essa recuperação e a adaptação também à nova rotina. Boa, doutora. Explicou bem aqui para os nossos ouvintes. Lembrando, você que está acompanhando a gente aqui, né, pelo site, pelo radiorelogio.com.br, você pode nos ouvir também pelo Radiosnet, tá, meus amados? Você que não baixou o aplicativo, baixe agora pela Play Store ou pelo Google Play e ouça aqui o nosso Relógio Entrevista. Lembrando que a gente vai estar divulgando, né, durante toda a nossa programação lá no podcast, em formato de podcast, né, nas nossas plataformas digitais. Eu estou conversando com a doutora Fernanda Prado, falando sobre a ampliação da licença paternidade. Bom, doutora, a terceira pergunta aqui é a seguinte, né? De que maneira a criação do salário paternidade e a proteção contra a demissão durante o período de licença beneficiam os trabalhadores? Por favor. Bom, com relação a essa pergunta, o texto da lei determina que o empregado ele tem que notificar após o término da licença, a empresa não pode de forma alguma dispensar, ele tem estabilidade, tá? Caso a empresa venha querer dispensá-lo, ela vai precisar indenizar pelo período que faltar para completar essa licença. E isso também proíbe a dispensa discriminatória, em razão de gravidez do cônjuge ou da companheira. Entendi. Já pegando carona, doutora, sobre paternidade,
O que acontece se ela demite o colaborador na volta da licença? Ela pode fazer isso, doutora? Olha, serão muitos os desafios, né? Porque é um período aí longo de afastamento e isso ele pode gerar, sim, um custo adicional, pode gerar um desafio logístico, como, por exemplo, a necessidade de contratar temporários, redistribuir tarefas, né? Sendo que, por outro lado, a política da licença paternidade, ela pode ajudar na retenção de talentos e na atração de novos funcionários, né? Porque a empresa que valoriza isso, ela normalmente é bem vista pelos empregados e eles tendem, né, a ficar. Então, isso acaba diminuindo um pouco a rotatividade. E o impacto também, né, agora voltando à questão financeira, ele pode variar dependendo do setor, depende do tamanho da empresa, depende da cultura organizacional. As empresas maiores, elas podem até lidar melhor com essa mudança, enquanto as menores, elas podem sentir um impacto financeiro mais significativo, né? Porque nas maiores elas conseguem remanejar, elas conseguem aí prever, provisionar uma contratação temporária. Já a empresa pequena, ela fica aí um pouco prejudicada nesse aspecto. Entendi. Tá certo, doutor. Explicou certinho aqui pra gente. Doutora, para fechar, por gentileza, como a ampliação da licença paternidade se compara com as práticas de outros países em termos de direitos parentais? O Japão e a Coreia do Sul. Sim. Que elas estão sendo fortalecidas aos poucos, justamente para incentivar os pais a tirarem licença. Porque no Japão, os pais eles têm direito à licença de 1 ano, por exemplo. Sendo que eles não utilizam desse período, né, por conta de questões culturais, com relação a trabalho, muita pressão, né? A gente tem aí muitas notícias de que as pessoas no Japão, elas trabalham muito, longas horas, né? Então, essa política de licença, ela não é muito utilizada, mas as empresas, elas aderem a incorporam, na verdade, essa cultura para que essas pessoas possam ficar mais tempo com seus filhos, né? E essa ampliação para 75 dias de licença aqui no Brasil é uma medida progressista, né? Porque ela promove uma divisão mais equilibrada das responsabilidades parentais e apoia o envolvimento do pai nos cuidados do filho nos primeiros meses de vida, né? Então, é muito importante, sim, esse benefício extensivo aos pais também. Tá certo. Bom, gente, eu conversei com a advogada trabalhista empresarial, doutora Fernanda Prado, sobre a ampliação da licença paternidade. Doutora, mais uma vez, em nome de toda a família Rádio Relógio, nós agradecemos aqui a participação da senhora e espero poder falar com a senhora novamente. Suas considerações finais, por favor, fique à vontade. Olha, queria sim dizer que eu ainda não tenho subsídios para dizer quais seriam os efeitos dessa lei nas empresas, porque ela ainda não foi sancionada. As empresas, elas já podem começar a se antecipar, a planejar, a provisionar. O que eu estou querendo dizer com isso? A se organizar, porque vai ser mais uma questão que elas vão precisar enfrentar, né? Se antes o acesso das mulheres ele era mais difícil por conta dessa questão, agora isso também é extensivo aos pais, aos homens. Então eu acredito que isso também é uma política de inclusão e manutenção das mulheres no mercado de trabalho, né? Sim. Porque não só elas, mas agora os homens também eles terão direito a essa licença. Então vamos analisar, né? A gente vai poder opinar melhor a respeito de quais serão, né, os efeitos, se serão positivos ou negativos. E para finalizar, eu queria deixar aqui o meu Instagram, se quiserem entrar em contato comigo por lá. Eu também posto muito conteúdo a respeito de direito do trabalho, tanto para empregado quanto empregador, que é o Fernanda Prado Advocacia. Tá bom? Muito obrigada aí mais uma vez e espero revê-los em breve. Com certeza. Eu que agradeço mais uma vez. Tá, então, gente, eu conversei, né, com a advogada Prado, que quem ficou interessado ou interessada, quer ouvir de novo, ouviu só uma parte, essa entrevista ficará disponível em formato de podcast a partir de amanhã, tá bom? Em todas as nossas plataformas digitais. Essa edição do Relógio Entrevista foi pra conta, hein, meus amados?